Imagine estar à beira de um abismo escuro, um lugar definido não apenas pelas chamas, mas pela eterna ausência de esperança. E se eu lhe dissesse que as terríveis verdades sobre o inferno não são apenas mitos, mas estão profundamente enraizadas nas Escrituras que desafiam a nossa compreensão do sofrimento? Você está curioso para saber o que a Bíblia realmente diz sobre essa realidade assustadora? Em apenas um momento, revelaremos essas verdades chocantes. Mas primeiro, peço-lhe que fique conosco, porque este conhecimento tem o poder de transformar não apenas a forma como você vê o desespero, mas como você abraça a promessa de salvação através de Jesus. Então, clique no botão de inscrição e compartilhe nos comentários de onde você é e como Jesus tocou sua vida. Lembre-se, Jesus irá abençoá-lo e estará com você em cada passo do caminho. No cenário teológico, o conceito de inferno como uma missão eterna está profundamente enraizado na narrativa bíblica, um reflexo da justiça divina e a consequência última para aqueles que rejeitam a graça e o amor estendidos por Deus. Esta missão eterna não é uma tarefa ou jornada, mas sim um estado interminável de existência, claramente ilustrado pelos ensinamentos de Jesus Cristo. As suas palavras, muitas vezes sérias, pintam o inferno não como uma mera construção metafórica, mas como um destino tangível habitado por aqueles que se afastaram do convite de Deus à vida eterna. O retrato do inferno nas Escrituras é inequívoco. É um lugar de tormento perpétuo, conforme destacado nas palavras solenes de Jesus encontradas em Mateus 25:46, onde ele fala do castigo eterno justaposto à vida eterna. Tal escritura sublinha a natureza irrevogável do julgamento divino, colocando o inferno como uma contrapartida crítica do reino dos céus. Os ensinamentos de Jesus deixam pouco espaço para reinterpretação. As imagens vívidas usadas servem como um alerta severo sobre as consequências de rejeitar o amor de Deus. Ele referia-se frequentemente a este reino como Giena, um termo que remonta ao Vale de Hinnom, um lugar fora de Jerusalém associado a práticas abomináveis e desolação, carregando assim um peso sinônimo de evocar julgamento e perda. O exame dessas representações bíblicas revela uma compreensão multifacetada do inferno. Não é apenas um local físico, mas mais ainda, uma realidade existencial que reflete a decisão final de alguém de existir eternamente separado de Deus. A justiça divina, tal como retratada na Bíblia, garante que aqueles que conscientemente escolhem rejeitar a verdade e a luz divina recebam o devido resultado da sua escolha. Esta missão eterna é, portanto, autoimposta, resultado das escolhas morais e espirituais que cada pessoa faz durante a sua vida. Representa a integridade inflexível da justiça de Deus, que respeita a autonomia humana, ao mesmo tempo que garante a responsabilidade pelas próprias decisões. As narrativas evangélicas apresentam um tema recorrente: a urgência de escolher a vida em vez da morte, a luz em vez das trevas. Esta urgência não se trata apenas de seguir um conjunto de códigos morais, mas de reconhecer Jesus como a personificação da salvação. Seu sacrifício na cruz pretende ser um ato de amor profundo, oferecendo redenção das garras da morte espiritual. A missão eterna do inferno é, portanto, evitável, um vazio inevitável, apenas quando esta graça divina é ignorada ou completamente rejeitada. O discurso de Jesus à natureza eterna do inferno não pretende incutir medo estéril, mas despertar os corações para o imediatismo da escolha e das consequências. É um chamado para compreender a natureza profunda da justiça divina, incorporada nas leis espirituais que governam a existência. O reino dos céus e o reino do inferno são dois destinos traçados por um Criador justo e amoroso, cujo desejo pela humanidade se inclina para a salvação e a vida. A descrição bíblica do inferno, como uma missão eterna, é um ponto de ancoragem teológica, proporcionando clareza e urgência na fé cristã. É um lembrete comovente da realidade, por trás das escolhas espirituais. A permanência e a seriedade do inferno exigem uma introspecção honesta e uma consideração séria do caminho espiritual da pessoa.
Esses ensinamentos nos convidam a ver além do temporal e a reconhecer o peso eterno de nossas decisões, ancorando-nos no amor infinito oferecido por Jesus. Assim, a solenidade da representação do inferno serve ao propósito pretendido: encorajar a reflexão, inspirar o arrependimento e orientar para o sustento da vida eterna, entrelaçada com a presença divina. Trata-se de reconhecer o caminho que nos é proposto e escolher caminhar intencionalmente para longe da eterna missão de separação, para o abraço acolhedor de uma vida abundantemente repleta de amor divino. O paradoxo do inferno como um lugar de fogo inextinguível e de escuridão total é uma das imagens assustadoramente poderosas que despertam emoções intensas e provocam uma reflexão profunda sobre a natureza do sofrimento eterno. Estas descrições, aparentemente contraditórias, não são facilmente conciliadas dentro dos limites da compreensão humana, mas desempenham um papel profundamente simbólico na transmissão da essência do inferno. Para compreender verdadeiramente as profundas implicações por trás desta imagem, é preciso olhar além de uma interpretação literal, investigando o significado teológico e metafórico do fogo e das trevas nos textos bíblicos. No centro deste paradoxo está a representação da separação completa de Deus, a fonte da vida, da luz e do amor. Nos tempos bíblicos, o fogo era frequentemente associado tanto à purificação divina quanto ao julgamento divino. Malaquias 3:2-3 descreve Deus como um fogo refinador, uma força purificadora que queima as impurezas. No entanto, no inferno, o fogo deixa de ser um agente refinador e se transforma em um tormento sem fim. O Evangelho de Mateus frequentemente retrata esse ambiente ardente, principalmente em 13:42, descrevendo-o como uma fornalha de fogo, onde haverá lamento e ranger de dentes. O fogo do inferno é inextinguível, simbolizando tanto a permanência da condenação quanto a intensidade do sofrimento. Caracteriza-se por algo mais do que dor física. Reflete uma agonia espiritual enraizada num profundo arrependimento, uma consciência da perda eterna da presença e da graça de Deus. Este é um fogo que não destrói, mas perpetua a angústia duradoura, refletindo a justiça servida sobre aqueles que rejeitaram conscientemente o amor e a misericórdia divinos. Enquanto isso, a escuridão significa algo igualmente profundo. É a ausência de Deus, que é retratado na Bíblia como luz, 1 João 1:5. A luz é a manifestação da presença de Deus, sua santidade e pureza. O inferno, por outro lado, é frequentemente descrito como trevas exteriores, Mateus 8:12, o que simboliza claramente a ausência da luz divina. Esta escuridão encapsula o desespero e a solidão de uma alma eternamente separada do Todo-Poderoso. A imagem da escuridão evoca uma sensação visceral de desolação, isolamento e desesperança irrecuperável. Sem luz, não há direção, nem propósito, apenas desorientação e confusão. Este conceito serve como uma metáfora vívida para a cegueira espiritual e o vazio, que define a existência sem Deus. Combinar fogo e escuridão pode parecer uma impossibilidade lógica em termos físicos, mas espiritualmente eles se complementam. Juntos, eles retratam a natureza multidimensional do sofrimento no inferno, o tormento ardente do arrependimento eterno e a escuridão isoladora de uma vida desprovida do amor de Deus. Além disso, esta justaposição convida-nos a refletir profundamente sobre as atuais decisões sobre a fé e a vida. Isso lembra aos crentes a dura realidade das consequências vinculadas pela justiça divina. Estas escrituras não são meros contos de advertência, mas um apelo ao realinhamento com a vontade divina para buscar a luz e o calor de Deus nesta vida. A presença do fogo e das trevas encoraja os crentes a ponderarem as profundas ramificações espirituais e eternas das suas vidas terrenas. Compreender estes elementos, dentro do quadro de distância de Deus, permite-nos apreciar mais plenamente o significado desta linguagem bíblica.
provoca um exame profundo da relação com o divino, uma urgência de reconciliação com Deus, que não oferece medo, mas redenção e luz. Assim, a imagem serve como um lembrete claro das consequências de estar separado de Deus e expressa a profundidade do amor e da graça disponíveis para aqueles que escolhem o caminho em direção à luz divina. Esta não é apenas uma narrativa sobre punição, mas sobre justiça divina e principalmente misericórdia divina. Portanto, a contemplação do fogo e das trevas também oferece um convite cheio de esperança. Buscar a luz nesta vida para que o destino eterno esteja no abraço de Deus, onde a luz e o amor abundam eternamente. No caldeirão rodopiante de fogo e escuridão, exploramos o que o inferno significa além das chamas e sombras literais. Mas vamos agora aprofundar um equívoco tão duradouro quanto enganoso: a representação de Satanás como o governante deste domínio angustiante. Este retrato permeou a cultura popular, apresentando-o como o rei malévolo do inferno, supervisionando o tormento sofrido pelos condenados. Da literatura ao cinema, vemos Satanás nesta postura autoritária, uma figura de proa diabólica que se delicia com o sofrimento e o caos. No entanto, a narrativa bíblica fornece uma imagem surpreendentemente diferente, onde Satanás não é o tirano triunfante que preside o inferno, mas sim, ele próprio é o sujeito de julgamento e condenação. Esta perspectiva lança uma luz significativa sobre a verdadeira consequência de desafiar a ordem divina. Em passagens como Apocalipse 20:10, lemos claramente que o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Estas palavras são definitivas, não deixando espaço para autoridade ou controle. Elas descrevem punição e sofrimento eterno. Compreender o destino final de Satanás conforme descrito nas Escrituras remodela a nossa concepção do inferno. Em Mateus 25:41, Jesus fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Este não é um reino onde Satanás exerce influência ou domínio, mas um reino designado para o seu tormento perpétuo. Esta perspectiva vira de cabeça para baixo a imagem do reinado de Satanás, revelando a vitória abrangente da justiça divina sobre a rebelião. A visão de Satanás condenado faz mais do que corrigir um mal-entendido, sublinha um tema central. A rebelião contra o divino não leva ao poder, mas à perdição. Nas discussões teológicas, isto é frequentemente destacado para ilustrar a seriedade do desafio espiritual, mostrando que nenhuma criatura, independentemente do poder ou estatuto, está fora do alcance do julgamento divino. A queda de Satanás, um ser de considerável poder e beleza, resume as trágicas consequências da insurreição orgulhosa. Perceber Satanás como uma criatura destinada ao castigo é reconhecer a narrativa bíblica mais ampla sobre justiça e misericórdia. A justiça de Deus exige que a rebelião seja combatida, e a condenação de Satanás é o epítome deste princípio. No entanto, esta verdade também serve como um profundo contraste com o poder transformador da misericórdia divina oferecido à humanidade. Ao contrário dos anjos caídos, a humanidade recebe a graça da redenção através de Cristo, uma graça que Satanás rejeitou. Esta compreensão encoraja uma reflexão mais profunda sobre o propósito do próprio inferno. Não é apenas um lugar, mas um estado de justiça. É a manifestação de uma resposta sagrada à injustiça e ao engano, uma recompensa pela pura malevolência. Quando interpretamos mal a natureza do papel de Satanás, diluímos inadvertidamente a profunda compreensão da justiça divina retratada na narrativa bíblica. Além disso, compreender Satanás como condenado em vez de fortalecido proporciona uma perspectiva esclarecedora sobre as nossas próprias vidas. Chama-nos a refletir sobre a justiça e a misericórdia que pairam sobre o destino da humanidade. Rejeitar o caminho de rebelião de Satanás e abraçar a graça de Deus torna-se uma escolha cada vez mais urgente, uma escolha que determina os resultados eternos.
O fascínio pelo poder, controle e orgulho que levou à queda de Satanás oferece uma história de advertência, exortando-nos a buscar o caminho divino pavimentado através da humildade e da fé. Ao contemplar estas verdades, percebemos que a narrativa da condenação de Satanás sublinha não só a severa justiça de Deus, mas também o vasto abismo entre o divino e o demoníaco. Esta história torna-se um farol, apontando para uma vida alinhada com a vontade divina, prometendo paz e redenção em vez de separação eterna. A história de Satanás é um lembrete chocante de que todas as ações têm consequências espirituais, destacando as realidades preocupantes do julgamento e da graça. À medida que fazemos a transição para contemplar conceitos errados sobre segundas oportunidades post-mortem, deixemos que esta compreensão nos lembre do culminar das escolhas feitas nesta vida. O caminho do desafio leva apenas à destruição, enquanto o caminho da graça leva à vida eterna. Rejeitar o destino de Satanás torna-se não apenas uma esperança de evitar a condenação, mas uma busca ativa do chamado divino que nos é apresentado. Na exploração do que se acredita sobre a finalidade do inferno, atravessamos uma teia complexa de questões perenes e crenças profundamente arraigadas. A noção de que não há segundas oportunidades após a morte confronta frequentemente a busca generalizada de significado e justiça, especialmente num mundo repleto de oportunidades transitórias de redenção e renovação. Enraizado nos ensinamentos bíblicos encontrados em Hebreus 9:27, afirma-se: assim como as pessoas estão destinadas a morrer uma vez e depois disso enfrentar o julgamento, o conceito de destino eterno não é deixado à ambiguidade. A Escritura deixa claro: as escolhas feitas nesta vida ressoam na eternidade. Mas por que esta verdade vital está entrelaçada na grande narrativa da existência humana? Vamos nos aprofundar na forma como esses conceitos se alinham com o rico simbolismo da parábola em Lucas 16, 19 e 31. Aqui, Jesus revela a história do homem rico e Lázaro, uma narrativa repleta de profundas implicações morais. O homem rico, adornado com luxo e finamente vestido de púrpura e linho fino, encontra-se em puro tormento após a morte, separado por um vasto abismo de Lázaro, o homem pobre que ele muitas vezes ignorou. Este último é consolado por Abraão. O diálogo que se segue entre o rico inquieto e Abraão dá-nos insights essenciais sobre a natureza irrevogável do destino eterno de alguém post-mortem. Ao ilustrar esta narrativa, Jesus destaca a realidade de que o julgamento após a morte é imediato e não existe mais oportunidade de mudar o destino eterno de alguém. O homem rico, percebendo a sua situação, implora por misericórdia, não mais para si mesmo, mas para a sua família que ainda vive. No entanto, o destino de Lázaro e do homem rico está selado. Esta parábola rica em símbolos transmite a urgência e a importância crítica das escolhas de vida de uma pessoa, agora, acentuadas com um sentido de urgência espiritual que Paulo frequentemente faz eco nas suas epístolas. Este ensinamento desafia a reconfortante doutrina do purgatório, uma crença sustentada por algumas tradições religiosas que oferece um lugar ou estado de transição onde as almas têm a oportunidade de serem purificadas antes de entrarem no céu. A parábola do homem rico e de Lázaro opõe-se veementemente a isto, enfatizando que, uma vez terminada a vida, a decisão é final, reforçando o imediatismo do julgamento. Nega a possibilidade de recalibração espiritual ou redenção além túmulo, direcionando o foco para o momento presente. Para muitos, esta mensagem pode parecer dura ou rígida, mas é crucial para compreender o contexto da justiça e santidade divinas. Se percebermos a vida como uma tapeçaria de oportunidades divinas, um fio contínuo da graça de Deus que se entrelaça na nossa existência diária, então, as escolhas que fazemos ecoam com consequências eternas. A responsabilidade embutida no dom do livre-arbítrio é um chamado solene para nos envolvermos de forma significativa em nossa jornada espiritual enquanto o tempo é dado. Nos nossos dias, inundados por filosofias que priorizam a satisfação
Momentânea ou adiam incessantemente a reflexão espiritual, este capítulo apela à introspecção e à tomada de decisões imediatas, em que realmente ancoramos nossas vidas. Compreendemos o significado eterno que nossas escolhas terrenas encerram. É um chamado para compreender que a aceitação de Cristo e o alinhamento da vida de alguém com seus ensinamentos são a chave para o destino eterno. A urgência de viver uma vida alinhada com tais verdades não é apenas uma declaração doutrinária, mas um convite transformador. Isto nos leva ao cerne da transformação espiritual, um chamado perpétuo para ouvir atentamente e responder à voz de Deus. Ao longo das Escrituras, Deus convida persistentemente a humanidade à aceitação e à obediência, oferecendo a redenção através do seu Filho. Para os crentes, impulsiona-os numa jornada de reflexão contínua e alinhamento com os ensinamentos e o amor de Cristo. Em resumo, a ausência de segundas oportunidades após a morte não é simplesmente uma postura teológica. É uma realidade espiritual profunda que sublinha a importância de abraçar a verdade e a transformação hoje. A clareza do ensino bíblico estabelece o nosso caminho, ressoando poderosamente na vida daqueles que procuram compreender e viver profundamente a sua fé no meio de um mundo que anseia por esperança e redenção. Refletir e agir de acordo com esta verdade torna-se fundamental, encorajando os indivíduos a moldarem as suas vidas em torno de valores e decisões que tenham significado eterno. Na narrativa misteriosa e complexa do inferno, um conceito frequentemente esquecido, mas profundamente impactante, é a ideia de graus de punição. Esta noção sugere que nem todos os que se encontram no inferno experimentam o mesmo nível de tormento. Em vez disso, existe uma escala de retribuição que corresponde ao relacionamento terreno da pessoa com a verdade de Deus. Este capítulo investiga esse aspecto perturbador, porém convincente, do julgamento eterno, oferecendo uma compreensão mais profunda da justiça divina. No cerne deste conceito está o ensinamento encontrado no Evangelho de Lucas, particularmente no capítulo 12, onde Jesus fala sobre os servos conhecerem a vontade do seu Senhor. Nesta lição profunda, somos lembrados da gravidade do conhecimento e da responsabilidade. Imagine dois servos, um que conhece bem os desejos do Senhor e outro que os ignora. O primeiro, apesar de seu conhecimento, opta por agir contrariamente aos desejos de seu mestre. O segundo, carente de compreensão, também falha, mas por ignorância, e não por desafio intencional. Jesus, nesta parábola, avisa que o servo que desobedecer conscientemente enfrentará um castigo severo. Enquanto isso, o servo que não sabia será punido, mas com mão mais leve. Esta passagem ilustra claramente que o julgamento de Deus considera a consciência e a compreensão que alguém possui. É um reflexo da justiça divina adaptada ao indivíduo, uma justiça que leva em conta a profundidade da rebelião de alguém contra a verdade conhecida. Este conceito encontra eco em várias discussões teológicas, unindo as noções de imparcialidade e justiça com a onisciência divina. Levanta questões profundas sobre o peso da responsabilidade espiritual. Para aqueles que encontraram os ensinamentos de Cristo e se afastaram, o julgamento é descrito como sendo de maior severidade. O livro de Hebreus adverte sobre a terrível perspectiva para aqueles que, tendo provado o dom celestial, optam por pisotear o Filho de Deus. Esta punição mais pesada é justificada pelo abuso de uma compreensão mais plena da misericórdia e da graça de Deus. A assustadora realidade dos vários graus de punição também é apoiada no contexto mais amplo da doutrina cristã. A ideia não está enraizada na malícia de um Deus vingativo, mas na soberania e retidão da justiça divina. Enfatiza que as escolhas têm consequências eternas e que com maior conhecimento vem maior responsabilidade. Tal perspectiva exorta os crentes a refletirem profundamente sobre a sua jornada espiritual, encorajando uma adesão vigilante e sincera à fé. Consideremos a história de Cafarnaum, uma cidade privilegiada por testemunhar em primeira mão os milagres de Cristo, mas em grande parte impenitente.
O lamento de Jesus de que no dia do julgamento será mais suportável para Sodoma do que para Cafarnaum sublinha a magnitude da oportunidade perdida e destaca o princípio de que a quem muito é dado, muito será exigido. Esta verdade séria serve como um lembrete comovente de que a consciência e o privilégio vêm com uma responsabilidade espiritual significativa. No nosso cenário contemporâneo, este conceito permanece tão relevante como sempre. Num mundo saturado de acesso aos ensinamentos espirituais e à verdade bíblica, os indivíduos são confrontados com a realidade das escolhas conscientes. Cada decisão carrega o peso das consequências eternas, enfatizando a importância de viver em alinhamento com a vontade divina. Esta narrativa desafia-nos a contemplar a profundidade da nossa compreensão e a sinceridade da nossa resposta à mensagem do Evangelho. A ideia de graus de punição no inferno não visa apenas incutir medo, mas despertar um profundo sentido de responsabilidade e urgência nas nossas vidas espirituais. Reflete a justiça divina que honra a sinceridade, reconhece a ignorância e responsabiliza aqueles que escolhem a rebelião com pleno conhecimento da verdade. À medida que navegamos pelas complexidades das nossas jornadas de fé, que esta compreensão inspire um compromisso mais profundo de procurar e viver a verdade com integridade e paixão. Ao examinar o conceito de graus de punição, obtemos uma visão da natureza meticulosa e compassiva da justiça de Deus. Uma justiça que reconhece as nuances da jornada de cada alma. Esta perspectiva multifacetada convida-nos a refletir sobre as nossas próprias vidas, incitando-nos a um caminho de arrependimento, fé e dedicação inabalável a Cristo. Ao ponderarmos estas verdades, possamos ser levados a abraçar a riqueza da misericórdia divina, nutrindo um coração que responde com entusiasmo e obediência ao chamado de Deus. À medida que nos aprofundamos no conceito de condenação eterna, confrontamo-nos com um dos aspectos mais angustiantes e menos compreendidos do inferno, a sua natureza eterna e irreversível. Esta ideia, profundamente enraizada nas Escrituras, pinta um quadro vívido do que significa estar separado de Deus para sempre, uma existência marcada por tormento e sofrimento perpétuos. O livro do Apocalipse lança luz penetrante sobre esse conceito. Especificamente, Apocalipse 14:11 fala diretamente sobre a angústia sem fim que aguarda aqueles que escolhem desviar-se do caminho de Deus. E a fumaça do seu tormento subirá para todo o sempre. Não haverá descanso, nem de dia, nem de noite. Analisando isso, encontramos uma representação não apenas de punição, mas de tormento implacável e inflexível. A frase "para todo o sempre" não é apenas uma hipérbole, significa uma continuação sem fim, além do alcance da compreensão humana. É um lugar onde o tempo perde a sua essência e é substituído por um eterno presente de aflição. Embora alguns proponham que o inferno possa ser metafórico ou que as suas consequências sejam temporárias, as Escrituras apoiam fortemente a imagem de uma existência incessante, longe da graça divina. Este tormento não é apenas contínuo, mas também irreversível. Não permite segundas chances ou resgate uma vez proferido o julgamento final. Este entendimento se opõe a crenças como o aniquilacionismo, que postula que as almas são eventualmente destruídas, em vez de eternamente atormentadas. No entanto, textos-chave como Mateus 25:46 esclarecem esta questão. Então irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui o termo eterno é aplicado simetricamente tanto à pena quanto à vida, indicando a permanência de cada estado. Se o céu é eternamente bem-aventurado, segue-se que o inferno é eternamente sombrio. A simetria usada nas Escrituras transmite não apenas uma comparação, mas sublinha o veredito irrevogável do destino de cada alma com base nas suas escolhas terrenas. A finalidade desta decisão deverá deixar clara a natureza crítica das decisões tomadas agora, antes que seja tarde demais. Neste contexto, a urgência de escolher a salvação torna-se primordial.
A vida é um momento fugaz em que possuímos o precioso presente da escolha. É uma oportunidade de alinhamento com a vontade divina que promete paz eterna, contrastando fortemente com o desespero que o aguarda no inferno. A ideia de separação eterna e irreversível de Deus pode ser difícil de compreender, mas enfatiza a dura realidade da escolha final da vida: aceitar ou rejeitar a oferta de reconciliação de Deus através de Cristo. Esta escolha singular molda a eternidade. O amor e a graça de Deus, manifestados através de Jesus Cristo, revelam um caminho para evitar tal destino, mas requer uma ação definitiva nesta vida. A Escritura não é apenas uma coleção de ensinamentos morais. É uma tábua de salvação lançada no mar tempestuoso da existência humana, incitando todos a agarrarem-se antes que a oportunidade desapareça. Surge uma metáfora vívida. Imagine uma porta, grandiosa e convidativa, aberta no presente, simbolizando o convite à vida eterna com Deus, mas que um dia se fechará, marcando o início da eternidade. A dor no inferno é amplificada pelo conhecimento do que foi oferecido e rejeitado. Cada momento agora, infundido com a graça de Deus, serve como um lembrete de que a porta permanece aberta e que Ele deseja que ninguém pereça. No entanto, a liberdade de escolha dada à humanidade é sagrada e respeitada. Compreender o aspecto eterno do inferno não deve apenas incitar o medo, embora o medo de tal resultado possa atuar como um poderoso motivador. Em vez disso, deveria inspirar um apreço pela obra redentora de Cristo, que oferece esperança em lugar de desespero. Os apelos repetitivos nas Escrituras ao arrependimento e à fé enfatizam o quão desesperadamente Deus deseja que escolhamos a vida, mas nunca a impõe a nós com força. Sem dúvida, lidar com a finalidade e a desolação do inferno não é fácil, mas reflete a justiça de Deus e o profundo respeito que Deus tem pela nossa autonomia. Apresenta um paradoxo, um Deus amoroso permitindo tal fim. Ainda assim, é esta liberdade, a capacidade de escolher, que é a forma mais elevada de amor. Ajustar as nossas lentes terrenas para ver as escolhas da vida através desta perspectiva eterna pode levar a vidas mais ponderadas e deliberadas, aquelas em sintonia com o apelo sempre presente do amor e da graça divinos. O impacto de compreender o inferno como eterno e irreversível não deve residir simplesmente no seu aspecto punitivo, mas também encorajar uma reflexão sóbria sobre as prioridades e valores da vida. O modo como alguém vive agora é infinitamente pequeno, mas imensamente significativo diante do pano de fundo da eternidade. Saber disso concede clareza, urgência e uma nova perspectiva sobre a busca incessante da verdade e da bondade que leva à salvação. Assim, nesta grande narrativa apresentada diante de nós nas Escrituras, Deus, o autor de tudo, estende um convite para a eternidade com Ele, um forte contraste com a separação eterna que aguarda além do chamado rejeitado. Estes mistérios desafiam e provocam meditação profunda, mas também acendem a esperança de que a transformação e a redenção são possíveis e desejáveis se hoje forem abraçadas de todo o coração. Na grande tapeçaria da eternidade, uma das decisões mais importantes que uma pessoa pode tomar é aceitar ou rejeitar Jesus Cristo. Esta decisão tem um significado muito maior do que simplesmente aderir a códigos morais ou realizar boas ações. Carrega o peso do destino eterno de alguém. De acordo com a doutrina cristã, especialmente conforme elucidado em João 3,18, o critério para a condenação não são simplesmente as ações de uma pessoa na terra, mas o que ela escolhe fazer com a mensagem de Cristo. Este versículo afirma sucintamente: quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. A essência desta escritura dissipa um equívoco comum de que somente a moralidade pode abrir as portas do céu. Muitos acreditam que se suas boas ações superassem as más, eles seriam naturalmente bem-vindos à felicidade eterna. No entanto, os ensinamentos do cristianismo esclarecem que a redenção e a salvação
estão intrinsecamente ligadas a um relacionamento pessoal com Cristo. Não se trata apenas de ser uma boa pessoa segundo os padrões sociais, mas de aceitar a obra redentora que Jesus Cristo realizou. Considere a enormidade desta verdade. No fundo, a salvação não é um conceito transacional ou baseado no mérito, mas sim relacional. A Bíblia pinta um quadro claro. A nossa fibra moral, por mais exemplar que seja, não pode ser suficiente para colmatar o abismo entre a humanidade e a santidade divina. Romanos 3:23 reforça isso afirmando: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta escritura sublinha a necessidade universal de um Salvador, uma realidade que transcende a ética pessoal e toca uma necessidade espiritual mais profunda. Imagine, se quiser, dois indivíduos, um que dedicou a sua vida a esforços filantrópicos e outro que encontrou inúmeras falhas morais, mas colocou genuinamente a sua fé em Cristo. Pelos padrões humanos, os primeiros poderiam ser facilmente percebidos como mais merecedores do céu. No entanto, o enquadramento teológico revela uma faceta diferente da justiça, uma faceta que considera a fé em Jesus como o critério último para a salvação. Tiago 2,10 enfatiza que, porque quem guarda toda a lei e ainda assim tropeça num só ponto, é culpado de violar toda ela. Assim, mesmo o indivíduo mais íntegro continua necessitado da redenção de Cristo. Esta estrutura muda a compreensão fundamental da justiça de uma perspectiva legalista para uma perspectiva profundamente enraizada na graça e no relacionamento. O sacrifício de Jesus na cruz proporciona uma ligação com Deus que a justiça e a excelência moral por si só não conseguem alcançar. Resta a graça, um dom dado gratuitamente, mas nunca obrigatório, que permite aos indivíduos transcender a condenação, não por causa do esforço humano, mas devido à intervenção divina. Embora isto possa desafiar as percepções de justiça ancoradas nas normas sociais, alinha-se com uma narrativa divina onde o amor e a misericórdia superam o raciocínio humano. A decisão ativa de rejeitar Cristo é essencialmente uma renúncia à vida e à esperança que ele oferece. Rejeitar esta salvação oferecida é escolher a separação, um caminho que não depende dos elogios terrenos de alguém, mas apenas do alinhamento espiritual e da aceitação. Ao navegar no discurso cultural que muitas vezes equipara as atividades religiosas à vida ética, torna-se imperativo realçar esta distinção. A bondade como medida de dignidade é inerentemente falha quando justaposta à tendência da humanidade para a imperfeição. O convite final feito por Cristo não pede apenas boas ações, mas pede um coração disposto a aceitar a transformação, uma alma pronta a abraçar a verdade do papel de Jesus como Redentor. Em essência, a recusa em aceitar Jesus não é apenas uma escolha individual, mas uma encruzilhada espiritual crucial onde se decide a direção da sua trajetória eterna. É um lembrete comovente de que o cerne da doutrina cristã não se baseia em sistemas humanos de meritocracia, mas num relacionamento profundo e cheio de graça com um Salvador. Para aqueles que contemplam essa decisão, é um chamado refletir sobre mais do que apenas atos ou ações, e refletir sobre as questões mais profundas da vida, rendição e propósito divino. À medida que avançamos nessa exploração, fica claro que entender e navegar esse caminho exige uma jornada interna. Um que avalia não apenas o que fizemos, mas com quem acreditamos e para quem abrimos nossos corações. Para aqueles prontos, para dar esse passo, ele apresenta um convite para a comunhão eterna, uma promessa de mais do que poderíamos entender o reino da graça divina. Muitas vezes, quando as pessoas pensam no inferno, elas imaginam um lugar de tormento, especificamente destinado a aqueles que ficaram aquém dos olhos de Deus. Mas se aprofundar em textos bíblicos, revela uma profunda verdade. O inferno, em seu propósito original, não foi projetado para a humanidade. Essa realização oferece uma visão surpreendente e uma perspectiva crítica sobre a narrativa mais ampla da justiça e misericórdia divinas. De acordo com Mateus 25:41,
Jesus fala do inferno como um reino preparado para o diabo e seus anjos. Esta passagem revela o design e a intenção iniciais por trás da existência do inferno. Inicialmente, não foi concebido como o destino final das almas, simplesmente por causa das falhas humanas. Em vez disso, o inferno existe como parte da ordem cósmica de justiça, projetada especificamente para esses seres, Satanás e seus aliados rebeldes, que desafiaram a soberania de Deus em um ato de traição cósmica. Para entender completamente isso, devemos mergulhar na narrativa da rebelião, que encontra suas raízes nas primeiras eras da criação. De acordo com Isaías 14, 12, 15 e Ezequiel 28, 12, 17, Lúcifer, um magnífico ser angelical, optou por rejeitar sua posição, impulsionada pelo orgulho e um desejo de usurpar o trono divino. Essa rebelião não era apenas um simples ato de desafio. Foi um desafio fundamental para a ordem divina e a própria natureza. Com ele, uma série de anjos escolheu seguir, virando as costas para a fonte de toda bondade e luz. Este ato não foi meramente desobediência. Era o estabelecimento de um reino oposto a de Deus. Portanto, a criação do inferno se manifesta como uma resposta a essa traição, uma contraparte necessária no reino da justiça divina, onde a rebelião contra o bem maior e o amor poderia cumprir seu direito de direito. Assim, o inferno é um lugar de retribuição divina que serve como uma antítese ao reino de Deus, um reino projetado com a santidade e a justiça de Deus em mente. Por outro lado, os seres humanos foram criados com um destino único e equipados com um presente significativo: escolha. Ao contrário dos anjos, que são seres de puro espírito, a criação da humanidade à imagem de Deus significa uma natureza distinta, combinando espírito e carne, permitindo-lhes uma jornada que envolve obediência e liberdade. Essa liberdade carrega o perigo do pecado, mas também leva o potencial de graça imensa, infinitamente ampliada através da obra redentora de Jesus Cristo. O forte contraste entre os destinos dos anjos caídos e humanos acentua a profunda graça disponível para todos que aceitam Jesus. A narrativa da humanidade não está presa a uma consequência inevitável da rebelião, mas que escreve profundamente a redenção em seus capítulos. Os seres humanos recebem inúmeras oportunidades para se alinhar com o amor divino retratado pelo sacrifício de Cristo, um sacrifício especificamente não estendido ao diabo e seus seguidores. O convite de Deus abre um caminho para a reconciliação e a transformação. Convidando os seres humanos a escapar do destino, aconteceu com o lote de Lúcifer. No entanto, a consequência de rejeitar esse caminho alinha a humanidade mais de perto com o destino originalmente reservado para o diabo e esses anjos. A escolha da rejeição de Cristo não resulta apenas em fracasso moral, mas alinha o destino de alguém com aqueles que primeiro desafiaram a Deus. A tragédia não está no próprio pecado humano, está na recusa da graça que perdoa e transforma esse pecado. Esse entendimento reformula como a mera mortalidade interage com o divino. Em vez de ver o inferno como uma ameaça, é mais adequadamente visto como um aviso, um destino que se escolhe, em vez de um para o qual é atribuído. A natureza de Deus, fundamentada em justiça e amor, respeita as decisões que cada alma toma, mas o resultado repousa sobre essa escolha: habitar eternamente com Deus ou suportar as consequências semelhantes às que pretendem Lúcifer e seus rebeldes. Ao compreender o propósito original do inferno e o lugar da humanidade na grande narrativa de Deus, os cristãos ganham uma visão mais clara de uma divindade que cria avenidas para evitar um destino nunca significou para nós. Essas ideias incentivam a reflexão mais profunda sobre a natureza da justiça divina, a responsabilidade pessoal e a magnífica extensão da graça oferecida exclusivamente aos seres humanos. Embora o inferno possa ser uma perspectiva sombria, um reino de tormento e separação, ele revela simultaneamente as profundezas da compaixão de Deus e do desejo de resgatar almas desse destino. O coração dessa narrativa divina gira em torno de uma verdadeira verdade:
o profundo desejo de Deus para que todos sejam salvos. A realidade assustadora do inferno não deve nos desesperar, mas sim iluminar a necessidade urgente de aceitar seu apelo à salvação. 2 Pedro 3:9. Articula essa paciência e desejo vividamente. O Senhor não é lento em manter sua promessa, pois alguns entendem a lentidão. Em vez disso, ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas todos se arrependem. Este versículo é um testemunho da intenção de Deus, uma busca profunda e apaixonada para salvar todos nós da separação assustadora de ser para sempre sem Ele. Imagine um pai incansavelmente chamando uma criança perdida no deserto, esperando que voltasse para casa com segurança. Isso reflete o coração de Deus. Ele oferece inúmeras oportunidades para voltarmos para Ele, estendendo continuamente uma mão de graça e redenção. Seu desejo não é superficial ou desapegado, é profundamente pessoal e investido. A totalidade das Escrituras ressoa com esse tema abrangente. Considere as parábolas que Jesus compartilhou. Cada uma é uma obra-prima, projetada para anunciar a busca implacável de Deus de toda a alma, sua prontidão para deixar os 99 por uma ovelha perdida, sua alegria com o retorno de um prodígio. Inferno, por mais preocupante que seja, não é pintado na doutrina cristã para instigar o medo, mas para esclarecer as apostas, a consequência de se afastar dessa abertura divina de amor e redenção. A separação de Deus significa existir sem a fonte de luz, paz e alegria. Significa enfrentar um vazio eterno, uma desconexão da própria base de amor e relacionamento. Esses não são apenas conceitos abstratos, mas realidades emocionais e espirituais que afetam profundamente nossa existência, ressaltando a urgência da escolha apresentada à humanidade. Imagine um artista trabalhando lentamente em uma obra-prima, uma pintura cheia de vida e beleza impressionante. Essa obra-prima é o nosso relacionamento com Deus. Ao longo de inúmeras gerações, ele se machucou minuciosamente uma tapeçaria de salvação, elaborando meticulosamente uma narrativa onde todos temos um lugar. As Escrituras, com suas ricas histórias de fé e redenção, são suas cartas de amor à humanidade, consistentemente nos apontando de volta para Ele. Aberturas históricas, escrituras proféticas e o sacrifício final de Cristo na cruz. Tudo parte desta obra-prima divina. A vida e o sacrifício de Jesus estão no auge do desejo de Deus de nos salvar. Cada passo que ele deu em direção a Gólgota era um ato de amor comprometido, ecoando sua dedicação duradoura em impedir a separação eterna da humanidade. Sua ressurreição não é apenas um evento histórico, é uma declaração triunfante de vitória sobre a desolação que vem de estar sem Deus. Ele valida seu poder de reconciliar e resgatar, mostrando a profundidade de seu amor, um amor tão gratificante que oferece esperança além das separações mais sombrias. No entanto, a salvação não é forçada a nós. Deus respeita nosso livre-arbítrio. A escolha de aceitar ou rejeitar sua graça continua sendo nossa. Isso fala muito sobre sua compreensão do amor, que valoriza a aceitação genuína e não a coerção. Sua paciência, como observado em 2 Pedro, não é um sinal de relutância ou atraso, mas seu imenso amor nos dando espaço e tempo para responder, para reconhecer a gravidade do que está em jogo e tomar uma decisão sincera que nos alinha com a eternidade. Ao contemplarmos as implicações da separação eterna de Deus, não nos leve a desesperar, mas em vez disso, alimenta nossa determinação de aceitar o dom da salvação que Ele oferece tão livremente. Todos os dias nos encontramos à beira da decisão. Voltamos ao Deus que procura nos reunir com Ele ou nos afastamos, arriscando essa profunda separação. Compreender o coração de Deus nesse assunto reformula a narrativa, não de uma desgraça inevitável, mas de esperança e redenção através de seu desejo inabalável de nos salvar. Com cada saga avassaladora e às vezes desanimadora da vida, a alma humana inevitavelmente lida com seu próprio senso de dignidade e destino final. Em meio a imagens anteriores da separação eterna do amor divino e dos reinos ameaçadores do inferno,
Lá brilha um singular farol de esperança: Jesus Cristo. Essa esperança não é apenas um brilho fraco em uma noite interminável. Em vez disso, é um caminho ardente iluminado pelo amor divino e falta de redenção. Uma promessa lindamente articulada em João 14,6, onde Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, exceto através de mim. Essa afirmação poderosa enfatiza não apenas uma fuga metódica das realidades sombrias do inferno, mas uma jornada em direção a uma profunda restauração relacional com Deus. Na assustadora realidade do Jeopardy, ofuscada pela escuridão da condenação eterna, Jesus incorpora a porta de entrada perfeita e insondável e graciosa. As apostas definidas por nossas escolhas estão imensas, mas dentro da mensagem dos evangelhos reside a promessa surpreendente da salvação como um presente não merecido. Este presente, dado livremente, não depende do esforço ou do mérito humano, um forte contraste com a maioria das percepções de dignidade que orientam as relações terrenas. Efésios 2, 8, 9. Gentilmente nos lembra: pois é por graça que você foi salvo, através da fé. E isso não é de si mesmo, é o dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém possa se gabar. Essa verdade profunda muda o paradigma, ilustrando que a dependência das ações de alguém é inútil para alcançar a salvação. Em vez disso, exalta a fé como o vaso através do qual a graça é generosamente concedida à humanidade falha. Esta provisão para o resgate da humanidade repousa apenas o ato de sacrifício de Cristo na cruz. Um ato que serve como uma ponte sobre o abismo da separação de Deus. Esse abismo não é apenas figurativo, mas incorpora a indenização causada pelo pecado, uma obstrução superada apenas pelo sacrifício de Jesus. A narrativa da crucificação, com sua beleza assustadora, permanece primordial ao contemplar o preço da salvação. Ele acentua o amor que não abandona, ilustrando vividamente que Cristo absorveu nosso castigo legítimo para fornecer uma fuga através de sua ressurreição. Considere a história de um navio preso e colocado à deriva em mares turbulentos, sua tripulação desamparada à medida que o caos se segue. Nesta metáfora, a humanidade é o navio. A desgraça iminente reflete nosso destino eterno sem intervenção divina. Cristo, nessa analogia, torna, se não apenas o farol que guia, em direção à esperança, mas também ao próprio navio de resgate. Essa imagem nos lembra que a salvação, enquanto ancorada na fé, começa com um reconhecimento de desamparo sem intercessão divina. Ele convida um engajamento com o amor sacrificial de Jesus, que transcende a atração voraz das profundezas do inferno, consistentemente nos puxando em direção às costas celestiais. Uma aceitação desse presente requer um compromisso pessoal, que transforma a teoria em realidade, promovendo um relacionamento mergulhado em fé e submissão à autoridade de Cristo. Ele exige uma humilhação do coração, uma rendição à graça ilimitada estendida por Deus através de Cristo. Este ato de aceitação transcende um mero aceno intelectual. Ele incorpora uma declaração de confiança na provisão divina, suplantando o medo do julgamento eterno com confiança na vida eterna. Muitas vezes, os indivíduos se encontram nessa encruzilhada, debatendo internamente a mudança do conhecimento para a fé. Essa tensão espiritual, reconhecida por muitos, se revela como um ponto de decisão crucial, ecoando com significado eterno. Nesse momento, a revelação encontra a escolha. A realização da profunda verdade espiritual inspira o coração a perseguir Jesus fervorosamente, garantindo a fuga do empate da condenação. Além disso, somos chamados a incorporar esse presente na vida cotidiana, permitindo a verdade da salvação para orientar ações, palavras e pensamentos. É uma experiência transformadora profundamente enraizada na decisão consciente de seguir esse caminho iluminado, diariamente tornado mais claro pela graça divina e guiada pelas verdades reveladas através das Escrituras. A vida de Jesus oferece aplicação prática e reforça a fé.
ilustrando que cada passo da realidade divina se torna um testamento ativo da salvação para que outros vejam e talvez busquem por si mesmos. A fuga através de Jesus Cristo não é apenas uma garantia, mas um convite, um chamado divino para abraçar o amor extraordinário que oferece libertação do espectro da separação eterna. Esse caminho, pavimentado com intenção divina, e se estendeu com amor a todos, acena cada indivíduo para participar da vida eterna. Com o coração receptivo, a narrativa de Jesus como Salvador se torna não apenas um ideal teológico, mas uma realidade viva e transformadora, convidando a aceitação pessoal e o discipulado ponto a ponto. Nesse caminho luminescente através de medos sombrios, a fuga se torna sinônimo de redenção, avançando a decisão consciente e das bênçãos encontradas em Jesus. Abraçar essa verdade oferece consolo em meio à incerteza, concedendo eternidade a Deus como o triunfo inevitável sobre as câmaras sinistras do inferno. Ao refletir sobre essas verdades, permita que a mensagem do sacrifício de Jesus ressoe por dentro, exortando uma decisão consciente de seguir seus caminhos, aceitar a graça e perseguir completamente a vida divina. Através de Jesus, as sombras do inferno se dissolvem na presença de esperança incomparável, uma promessa eternamente consagrada no amor.